Beleza, professor? É o seguinte, queria saber uma pergunta do senhor, né? Isso não foi na lousa colocar essas paradas aí pra nós, ao invés de ficar falando, né? Na lousa a gente pega melhor. Filho, já falei pra vocês e vocês não levam a sério. Estou com lousofobia, aversão à lousa. Tanto, são mais de 800 vídeos e nessa pandemia fizemos mais de 350 vídeos. Então são quase 2 vídeos por dia, e lousa e tal, e vários assuntos. Por isso que a gente não vai, mas nós tentamos trazer da melhor forma possível. E nós damos o crédito, logicamente, à revista. Não vai ser a leitura da revista, mas eu novamente vou fazer para a Editora Abril, viu, Editora Abril? Gratuitamente para você. A nova era nuclear, super interessante. E aqui, lógico, vocês vão me permitir hoje. Dificilmente quem me conhece, meu aluno, sabe que eu não levo uma apostila para sala de aula, né? Esse pessoal sabe. Eu entro com o pincel atômico com giz para falar. Mas a minha mente está cansada hoje, vocês vão permitir ler. E até porque o conhecimento também é por osmose. Você lê, quando eu estou dormindo eu vou pondo na minha cabeça. Mas agora não dá, né, cara? Já é noite, já é 22h30 praticamente. Que dia que é hoje? Do dia 3 de novembro, cara. Com um senhor sexagenário, quase que eu tô sexagenário como eu, tá difícil, né? Mas vamos lá. Eles vão começar a falar o seguinte: que do teste de um armamento russo chamado um míssil 9M730 Burevestnik, tá? Que no dia 8 de agosto de 2019, ele, por falhas, né, explodiu, matando 5 pessoas. Foi testado numa base militar no noroeste russo, chamado Nionosca. 5 pessoas morreram, 3 ficaram feridas, e a população da cidade correu para comprar iodo, que iodo previne contra a questão de envenenamento radioativo da tireoide. Quer dizer, isso acontece, e se você não tivesse esse acidente, você não saberia. Por isso que surgem várias teorias de conspiração, porque muita coisa realmente oculta. Tanto é que na área 51 dos Estados Unidos, que o pessoal fala, dos ETs, muitos acham que ali era uma área de construção e testes de aparelhos de geração superior, que aí levou o nome de Flying Saucer, depois de OVNIs, objetos voadores não identificados, OTNIs, objetos terrestres não identificados, e OSNIs, objetos submarinos não identificados. No deserto não, né, fião? É o nome, né? No meio da água, né, meu? Se liga. Então é o seguinte: esse míssil, que é a vanguarda hoje da tecnologia nuclear e militar no mundo, ele pode ficar no ar por vários anos, driblando todos os sistemas antimísseis e simplesmente atacando em qualquer lugar do planeta. Aqui está a foto desse míssil aqui, ó. Essa aqui é a foto do míssil, para que você tenha uma noção, tá? E aí, ao mesmo tempo, logo depois disso, no dia 25 de março de 2020, a OMS, Organização Mundial de Saúde, criticada pelo Donald Trump principalmente, olhando para cá para o lado para ver se o vídeo já subiu, o segundo, criticada pelo Trump porque demorou dizer que o Covid-19 era uma pandemia. Mas aí o grande medo de uma guerra bacteriológica, e esse medo realmente é existente e real, essa é uma coisa. Dizem que os militares americanos então fizeram uma manobra profunda. Na realidade, eles foram para um complexo chamado Cheyenne Mountain Complex, que é considerado o maior bunker militar do mundo, que, né, escavado 600 metros
de 10 metros de rocha dentro da montanha, suporta uma explosão de 30 megatons. Para quem não sabe, a bomba atômica de Hiroshima, ela tinha 16 quilotons. 1 quiloton equivale a 1000 toneladas de explosivo, de TNT lá. 30 megatons, desculpem, equivale a uma força 2000 vezes maior do que Hiroshima. Então, o bunker, isso é um bunker. Eu sempre brinco hoje que o arquiteto hoje faz uma casa chamada casa bunker, que quando você vai ver a casa, tudo tá aqui no interior, tudo trancado ali, parece um bunker mesmo. Então, um bunker é isso, ele suporta explosões, tá? E isso aí foi feito em 1960 no Colorado. Tem 15 prédios subterrâneos que suportam 2.000 pessoas por 2 anos no caso de um atentado nuclear, entendeu? E os americanos agora vão e querem desenvolver projetos para gastar $1 trilhão em armamento. $1 trilhão. Vou aqui mostrar rapidamente para você, meu filho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não vou achar. Aqui, ó, o super bunker dentro da montanha. Aqui, ó, é esse aqui, ó, super bunker dentro da montanha, né? Ah, professor, isso me lembrou a nova série dos Vingadores. Os Vingadores agora, os Vingadores atuais, tem até um celestial que é o progenitor lá na Montanha dos Vingadores. É a Montanha dos Vingadores. Você acha que as ideias da rapaziada de gibi saem da onde? Da questão de guerra, filhão. Então os americanos, eles começam a rever questões e começam a querer a maior investimento em armamentos. Eles estão atrás em algumas tecnologias da Rússia. E aí vem a China, filhão. A China, que se sente perseguida, sente-se muitas vezes ultrajada, perseguida pelo Ocidente. E aí o Xi Jinping, que é o presidente chinês aí, né, o chefe lá do Partido Comunista Chinês, ele diz o seguinte, que ele disse no editorial do Global Times, que é o jornal do Partido Comunista Chinês, que a principal medida dele logo será essa situação de triplicar o arsenal nuclear do país, alcançando 1000 ogivas nucleares em tempo relativamente curto. A China hoje, segundo aqui a reportagem da Super Interessante, tem 320 ogivas nucleares. É o terceiro país com maior número, superando a França. E produziu só o ano passado 30 ogivas nucleares. Pode alcançar? Pode, né? Lembrem-se quando nós falamos na época da aula das 4 modernizações, filho. As 4 modernizações. E uma delas, na época de Mao Tse Tung, em 76, era a modernização das forças armadas chinesas, não é? E aí é o seguinte, essa nova Guerra Fria, ela vem, né, batendo pesado, a Rússia colocando os pés no Oriente Médio, a Rússia vindo para a América do Sul, a Rússia enfiando o pé na Ucrânia, querendo novamente conquistar aquele espaço que era da União Soviética, né? Por sua vez a China também querendo expandir espaços, a China querendo anexar Taiwan, a China causando tremor na Índia pela disputa de fronteiras no norte da Índia com o sul da China, né? E causando também temores de países vizinhos, e os Estados Unidos colocando-se ali como o grande império. Como já falei em alguns vídeos, nenhum império do mundo chegou ao potencial bélico dos Estados Unidos na história. E aí, esse discurso que foi feito no dia 1º de março de 2018 mostrava já a nova Guerra Fria na sua versão nuclear. Discurso de Vladimir Putin, que diz o seguinte: agora a Rússia é um país líder. Palavras de Putin, abre aspas de novo. Eles precisam entender, quem? Os países ocidentais. Eles precisam entender a nova realidade e entender que não é um blefe. Porque alguns dizem que na década de 70 de Leonid Brezhnev,
quando haviam as grandes paradas militares, aquilo era mais um blefe do que propriamente um arsenal atômico russo. E Vladimir Putin falou: isso aqui não é um blefe. Eu não sou o Leonid Brezhnev. Eu sufoquei a rebelião da Chechênia, sufoquei rebeliões, arrebentei com a Geórgia, Daguestão ficou quieto, entendeu? Eu tenho mesmo manipulado 80% quando eu falo Putin, né, meu filho? Eu tenho 80% de aprovação. Eu vou ficar no poder até 2036, porque o professor Erivan já lançou um vídeo falando sobre isso, que está lá na Rússia, era Putin. Então é o seguinte, filhão. Aí ele diz o seguinte: um conjunto de novas armas nucleares hiperavançadas para recolocar a Rússia no patamar de grande potência. Ou seja, Putin começou a investir cada vez mais em armamentos. E além desse primeiro, o Mané Garrincha dos mísseis, o Burevestnik, que poderia ficar infinitamente no ar, driblando aí todas as defesas, os russos têm duas armas inéditas que realmente metem medo em todo mundo. Um deles é o Avangard, que é o primeiro míssil hipersônico, acima da velocidade do som. Abrindo um parênteses, você sabe que a velocidade do som depende do meio em que ele se propaga. No ar, o som tem uma velocidade média mais ou menos de 340 metros por segundo. No solo, pode atingir 7 km por segundo. No aço, 5 km por segundo. E aí vai. Ou seja, o míssil atinge 27 vezes a velocidade do som, significa a velocidade de Mach 27. Isso vai dar mais de 27 mil quilômetros por hora no míssil. Tá? Então 27 vezes 340 você vai fazer que está quase 6 km por segundo. É algo fora de propósito, né? E fazer manobras, esse Avangard, para driblar qualquer tentativa de interceptação. Ele carrega uma ogiva convencional ou nuclear de até 2 megatons. Se 30 megatons são 2.000 vezes maior que uma bomba atômica, 2 megatons, é só você fazer os cálculos, dividir 2.000 por 15, vai dar umas 100, 120, 130 vezes mais forte que a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Mas a terceira arma que os russos anunciaram é a que é mais, talvez a que faça tremer realmente o mundo, que é um torpedo nuclear chamado Poseidon. Poseidon, você sabe, é o deus dos mares, conhecido como Netuno, tá? Ele seria capaz de se aproximar da costa de um país inimigo e detonar uma ogiva de 100 megatons, 7 mil vezes mais ou menos a força de Hiroshima. O suficiente para causar um tsunami avassalador de 90 metros de altura. Geralmente os tsunamis tem 20, 25 metros. Já viram? Não é tsunami, mas você vê direto aquelas ondas de Nazaré de 20, 22, 24 metros. Aquilo dá medo, filhão. Até no Namor e no Aquaman. Agora você imagina uma onda de 90 metros causada por um torpedo desse porte. Repare bem aonde está chegando a nossa nova era nuclear aqui, né? E aí está o seguinte: o que acontece é isso. Quando o Putin anuncia tudo isso, os americanos falam: então chega, nós também temos que fazer nossa parte. E aí, de modo logicamente figurado, os Estados Unidos rasgam. Não vai pensar que ele pegou e rasgou, pelo amor de Deus. Não é assim, rasgam, termo figurado, meu filho. O Tratado de Desarmamento Nuclear sobre Mísseis de Alcance Intermediário, INF, tá? Esse tratado foi feito em 87 por Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev e consistia no que? Proibia os dois países de desenvolver, instalar ou usar mísseis terrestres lançados do solo, nucleares ou não, com alcance entre 500 e 5.500 quilômetros.
Isso, de certa forma, desarmou muito os Estados Unidos e a União Soviética. Os americanos foram obrigados a remover os mísseis nucleares das bases da OTAN, principalmente próximo ali, né, ao leste europeu, e os soviéticos tiveram que desmontar as suas baterias, né, de mísseis nucleares que ficavam na Europa Oriental. Mas aí, filho, os americanos falaram: mas vocês criaram algo, esse míssil aí, Burevestnik, que ele pode andar o mundo todo. Aqui que os russos falaram: então, não é entre 500 e 5.500 quilômetros? Então ele está fora. Ele anda muito mais que 5.500 quilômetros. Veja bem, legalmente estaria fora. Mas quem é que vai aceitar uma parada dessa, filhão? Se liga, né? E aí, mas o que está por trás de tudo isso é que nesse tratado de desarmamento nuclear sobre mísseis de alcance intermediário, a China nunca assinou nada, até porque a China só fez sua primeira explosão nuclear, e as explosões nucleares da China são feitas no deserto de Gobi em 1964, tá ok? Então, filhão, é o seguinte: a China já tem também mísseis hipersônicos que atingem 10 vezes a velocidade do som, não é? E é o seguinte, e a China e os americanos, agora com todo esse negócio desse tratado, o INF, que é esse tratado de desarmamento, né, de mísseis intermediários, foi colocado de lado, os americanos levam vantagem, porque eles têm base da OTAN que alguns mísseis nucleares poderiam chegar em 5 minutos em Moscou, que esse ataque seria chamado de ataque decapitador, porque cortaria a cabeça, não é? O cérebro o cérebro russo de lançamento de foguetes. Aí é o seguinte, e além do mais, isso é importante, em 2018 os americanos fizeram revisão na postura nuclear, um documento chamado Nuclear Posture, porque os americanos diziam o seguinte: nós só atacaremos nuclearmente algum país em forma de mísseis nucleares se formos atacados primeiro. Hoje não. Agora os americanos admitem a possibilidade de utilizar seu arsenal nuclear para atacar primeiro, e não apenas como antes revidar uma agressão nuclear. Em resumo, os russos atingiram a liderança tecnológica, mas os americanos fizeram uma jogada geopolítica, e a China vem investindo pesado para se equiparar aos três. Lembrando que a China tem uma coisa que a diferencia dos outros dois: ela vem construindo ilhas artificiais no mar da China Meridional. Ô professor, o senhor tem um vídeo sobre isso, não tem? Tenho, cara. Tenho 808 vídeos, 809 com esse vídeo aqui. Então no meu canal pode não ter tudo, mas tem um monte de coisas que nós estamos falando aqui. Então isso tudo que nós colocamos para vocês não é para colocar medo de forma alguma, mas é para o alerta dessa nova guerra nuclear, dessa nova era nuclear que vem. Os investimentos em armamentos, apesar da guerra comercial tomar conta do planeta, o grande receio que nós temos é isso. E a pergunta que você faz é: e o Brasil nesse contexto? Então, filhão, como eu sempre falo para meus alunos, já dizia Jesus na Galileia: malandro que é malandro não bobeia, filhão. Então, o Brasil tem que saber andar nessas águas revoltas, ser igual o velho crocodilo, saber se colocar ali e saber a hora de fazer as suas alianças. Afinal de contas, o Brasil hoje é aliado dos Estados Unidos. Estamos aí com uma aliança muito grande entre o Brasil e os Estados Unidos, graças aos presidentes Trump e Bolsonaro. E hoje, inclusive, hoje e amanhã são as eleições, né? Só queria saber uma coisa, meu filho: no Brasil você sabe rapidinho, não vem com esse papo de novo de dizer que é manipulado. Para. No Brasil, que é um país de tupiniquim, você sabe o resultado da eleição rapidinho. Os americanos demoram dias, e tem gente que quer volta ainda do papel para isso. Acho um absurdo, mas não vou entrar no mérito, não é isso que eu vou entrar nesse mérito. O Brasil também hoje faz parte dos BRICS. BRICS é apenas um acrônimo, né? Tem como parceiro comercial maior a China.
né? A Rússia vem se aproximando do Brasil com situações cada vez maiores. Os americanos precisam também cativar o Brasil com transferência de tecnologia, né? Porque senão você vai ficar deixando o seu grande parceiro. Aliás, na realidade, infelizmente, os americanos não veem o Brasil como parceiro. Eles veem o Brasil muitas vezes como rival, né, na América. Afinal de contas, se você pegar o aço brasileiro, o avião de pequeno porte brasileiro, as commodities agrícolas brasileiras e mesmo o etanol brasileiro, eles são muito melhores e muito mais eficientes do que os americanos, né? Então realmente estamos vivendo um mundo realmente problemático. Mas como eu sempre falo, eu estou dando tchau, filho. É você quem vai resolver esse inhame. Esse é um inhame que você vai ter aí para resolver. Esperamos que nesses 3 vídeos tenha ficado claro algumas coisas. Aconselhamos a leitura da revista para quem quer se aprofundar, a revista super interessante da Editora Abril, edição 419 de setembro de 2020, há 2 meses, para aprofundar, para entender mais algumas situações. Sempre aconselhamos aos nossos alunos reais e os nossos alunos virtuais que leiam jornais, as diversas fontes. Não fique apenas em uma fonte. Diversifique a sua mente. Leia aquilo que você não gosta de ler muitas vezes, para que você tenha visões, né, diferentes de determinadas situações. 22 minutos de vídeo, mas eu creio que dá para você aguentar esse velhinho, né, quase sexagenário. Cola conosco, tamo junto. E antes disso, hoje eu vi lá um programa que falou que o Daronco tinha 44 de braço. Ele tem 1,90 m, 42,5 de braço, 1,70 m. Então vai, Daronco, vai te catar, mano. Já Elvis também, pô. Vai ter 4 de braço com 1,90 m. Os caras estão com medo do cara só porque tem 1,90 m. Sai correndo, pô. É nóis.